Good morning, turma do oitavo ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua inglesa. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade que foi passada para vocês impressa em sala de aula, da página 14. Vamos lá? Na atividade impressa, foi passado para vocês completarem aí com was ou were, certo? Aqui, vamos ver aqui as alternativas corretas. Nessa primeira aqui seria o were, porque eu estou falando aqui do boys. Nessa outra alternativa seria o was, que eu estou falando aqui rooms, dos cômodos. Nessa seguinte aqui seria o was, que eu estou falando aqui do leite. Na próxima, was, estou falando do postman, né? No caso aqui do carteiro. Nessa outra seria a negativa wasn't, que eu estou falando aqui do café. Na seguinte seria o where, porque eu estou falando de muitas pictures, muitas fotos, muitas figuras. Many dogs seria where, estou falando aqui está no plural, dogs. Nessa aqui seria o was, que eu estou falando da radio. Temos aqui people, são pessoas, por isso vai ser where no plural. Temos aqui, nessa aqui não tem uma alternativa aqui, eu não marquei. Eu estou falando aqui de muitas árvores. Se está no plural, seria where. Marquem. Espero que vocês tenham acertado. Aqui eu estou falando só do gato, cat, então vai ser was, seria it, né, para animal. Aqui seria where, que eu estou falando de girls. Temos aqui continuando, cat, was. There are many rooms, seria where, que eu estou falando de cômodos. Na seguinte seria was, que eu estou falando aqui de tia, de chá, seria it. Nessa seguinte também seria was, estou falando do book, do livro. Muitas crianças, está no plural, então vai ser where, que seria they. Nessa aqui eu estou falando da manteiga, então vai ser wasn't. Aqui eu estou falando de muitas coisas, então vai ser where. Aqui eu estou falando de um biscoito, então vai ser was. Nessa próxima vai ser wasn't, eu estou falando do leite. Nessa many, muitas pessoas, seria where. E there, essa aqui seria was também. E aqui eu estou falando de muitos cinemas, então seria where. Marquem aí. Espero que vocês tenham. Foi passado também a página 14. Está um pouquinho aí apagado. Vou fazer a leitura para vocês. Aqui na terceira questão seria completar aqui, seria was. Na segunda linha, was, que é W-A-S. Nessa aqui seria there were, T-H-E-R-E, espaço W-E-R-E. Nessa aqui seria somente were. Espero que vocês tenham completado corretamente. Na quarta questão, a sequência correta aí seria D-B-E-C-A, certo? Sequência correta. Na quinta questão, você teria que escrever aí a frase em inglês. Ficaria There was a big berry in the castle. Você teria que pesquisar aí como é que escreve cada frase em inglês. Na letra B, There were teachers working. Na letra C, There was a man in the kitchen, certo? Então, essas frases você teria que pesquisar cada uma delas em inglês. Eu espero que vocês tenham feito também. Vamos agora para nosso assunto, a nossa aula de hoje. Vamos falar na aula de hoje sobre o simple past, certo? Que é o passado simples dos verbos. Vamos começar. O passado simples de um tempo verbal é utilizado para nos referirmos, né, a fatos acontecidos no passado, está dizendo, passado simples, e que já terminaram em uma data específica. Então, vou utilizar o passado simples para me referir a coisas que aconteceram no passado, ou seja, coisas que já terminaram em uma data específica, ok? No passado simples, tem uma regra geral. Qual é a regra geral? Você vai acrescentar a terminação ED ao final de cada verbo, certo? Isso vai ser para verbos regulares, que é o que a gente está estudando. Porque os verbos regulares, você vai poder acrescentar ele ao final de cada verbo, essa terminação.
a gente vai ter algumas outras regras, exceções. A regra geral diz que você tem que acrescentar ED ao final de cada verbo para ele ficar no passado. Vamos ter umas exceções, que vão ser algumas terminações de alguns verbos que você vai ter que fazer outra terminação neles. Temos aqui a primeira regra. Toda vez que um verbo terminar na letra E, vamos fazer o quê? Adicionamos o D, temos aí na regra, dance. Dance terminou na letra E. Então, vou adicionar a letrinha D, então fica danced. Toda vez que um verbo terminar numa consoante mais Y, você vai tirar o Y e adicionar IED. Então, aí o verbo to cry. To cry terminou em Y. Antes dele veio uma consoante. Qual a consoante? A letra R. Logo, se o verbo terminar em Y, como é o caso aqui, e antes dele vier uma consoante, eu vou, no caso, retirar o Y e vou acrescentar IED, como vocês podem observar aqui no verbo chorar. Outra regra é quando o verbo terminar em vogal. Se o verbo terminar em vogal e antes dele vier, certo, uma consoante ou uma vogal, consoante a gente já falou, vocês vão adicionar normal, certo? A regra geral é D. Essa regra do IED só é somente se o verbo terminar em Y e antes dele vier uma consoante. E se vier uma vogal antes dele? Eu vou seguir a regra geral, que é o acréscimo de ED ao verbo, ok? Temos também quando o verbo ele for terminado em CVC, que a gente chama, que é consoante, vogal e consoante. Então, você vai observar, certo, a terminação do verbo. Lembrando que esse verbo tem que ser monossílabo, ele tem que ter somente uma sílaba para ser essa regra. Então, eu vou falar stop. Vou abrir a boca somente uma vez. Então, é monossílabo esse verbo. Ele terminou em CVC, ó. Consoante T, vogal O, P, consoante. CVC, consoante, vogal e consoante. Logo, se o verbo terminar em CVC, eu vou dobrar a última letra, no caso aqui a última letra é a letra P, e vou adicionar ED a esse verbo. Então, os verbos, vocês têm que ter essa atenção. Observar qual vai ser as regras que você vai utilizar, ver a terminação de cada verbo para estar utilizando corretamente aí o passado de cada um. Nós vamos ter também, no passado simples, a forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Você vai ter que fazer essas três formas. Eu tenho aqui na forma afirmativa, a gente vai estudar o verbo caminhar. Na afirmativa fica que I worked. Observem que no verbo eu acrescentei o ED. Quando eu for transformar para a forma negativa, eu vou utilizar o auxiliar didn't e o verbo ele vai voltar ao normal. Por que esse verbo vai voltar ao normal? Porque esse auxiliar did já indica que minha frase está no passado. Então, não tem a necessidade de eu acrescentar novamente ele, o ED. Esse ED eu só vou acrescentar na forma afirmativa, certo? E lembrando que na forma afirmativa eu não vou utilizar esse auxiliar. Eu só vou colocar o auxiliar na forma negativa e interrogativa, como vocês podem ver aqui na frase. Então, na negativa fica I did work. Para interrogar, como é que eu vou fazer essa mesma frase? No começo de cada frase, eu vou colocar o did, logo depois eu tenho o sujeito, certo? E em seguida tem o verbo principal. Lembrando que esse verbo ele vai voltar ao normal, ele não tem um acréscimo de ED, pelos motivos que eu já expliquei. Esse did, esse auxiliar, ele já indica que a frase está no passado, então não tem necessidade de você acrescentar esse ED novamente na frase negativa e interrogativa. Então, vocês têm que lembrar disso. Ó, cada sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they, eu coloco o verbo com acréscimo de ED em todos eles, né? Esse verbo ele vai seguir a regra geral, que é o acréscimo de ED, por isso que em todos eles está a mesma forma. Na forma negativa, eu tenho que colocar o auxiliar didn't. Observe que para cada sujeito eu coloquei um auxiliar o mesmo. E o verbo, ele volta ao normal, sem o acréscimo de ED. Na interrogativa, para todas as formas também é o mesmo auxiliar, o did. Só que eu vou ter que inverter, vocês têm que lembrar ó, que na interrogativa o auxiliar vem no começo, logo em seguida vem o sujeito.
E depois eu tenho o verbo principal aqui, sem o acréscimo de ED. Ele fica normal. E o complemento da frase. Agora, em sala de aula, vocês vão responder a página 18. Eu quero que vocês peguem um livro. A gente vai estar respondendo a questão 1, 2 e 3. Vamos ver como é que vocês vão responder. Está um pouquinho apagado aqui, justamente para vocês não verem a resposta, certo? A gente vai pegar o livro aí na página 18, certo? Na página 18 aí, você vai estar circulando essa primeira questão, o passado de cada verbo. Qual o passado do verbo aí? Prefer, open, obey, watch. Observem que vocês vão ter que ter atenção em relação à terminação de cada verbo, para estar circulando aí o passado corretamente de cada verbo. Na segunda questão, você vai escrever o passado de cada verbo, lembrando que não precisa colocar o to. Você vai observar a terminação de cada verbo e vai ver se é de, se é de. Vai ver essas terminações aí, observando sempre isso. Na terceira questão aí, da página 18, você vai estar escrevendo aí nas frases, certo? Passado simples, se a frase está no passado simples, sim ou não. Certo? Cada frase dessa, se está no passado simples, sim ou não. Se tiver no passado simples, você escreve simple past. Se não tiver, você não precisa escrever nada, ok? Logo depois que você concluir essa atividade de classe, eu espero que vocês consigam fazer, vocês vão estar fazendo a agenda, que vai ser também continuando na página 18. Só que vocês vão observar já na página 18 uma música que tem, certo? Música Yesterday, que está desse lado. O que vocês vão fazer? Nessa letra dessa música, vocês podem até pesquisar aí na internet depois em casa, escutar essa música, ela é muito legal. Vocês vão identificar, circular aí, todos os verbos que vocês localizarem no passado regular, certo? Vocês vão identificar, vão estar circulando, ok? Essas foram as atividades da aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula de língua inglesa. Bye, bye!